Olá, gente. Vamos para mais uma aula de física, que é o professor André Costa. Vamos dar continuidade ao conteúdo de cinemática vetorial. Estamos quase concluindo essa parte. Peço desculpa pela demora na aula. Tá? Ela é referente àquela aula de sexta que não tivemos, mas de agora em diante vamos dar prosseguimento, tá? Com algumas aulas que serão postadas esses dias. Eu decidi dividir essa aula para que ela não fique muito extensa. Na verdade, o conteúdo é lançamento horizontal e oblíquo, então eu decidi dividir em 2 ou 3 partes para que os vídeos fiquem menores, tá? E assim fique mais fácil de vocês assistirem. Bom, o lançamento horizontal no vácuo, ele tem algumas peculiaridades, tá? Mas em geral é um conteúdo simples, tá? De entender. Se você acompanhou bem as aulas lá de cinemática escalar e vetorial, o início, né, de vetorial, você vai conseguir compreender muito bem. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você tem um objeto, né, que está apoiado sobre uma mesa, por exemplo, ou que esteja sendo lançado de um avião, de qualquer outro objeto no céu. Mas vamos imaginar o seguinte, que você está em cima de uma mesa, tá? Nessa situação. E aí, de repente, você vem aqui e dá um peteleco nessa bolinha, nesse objeto, e ela vai cair, ela vai ser lançada para frente, né, horizontalmente, e ela vai cair em direção ao solo. A queda desse objeto não vai ser uma queda instantânea, tá? Ela não vai cair para baixo diretamente, mas ela vai cair um pouco para a direita, um pouco para baixo, um pouco para a direita, um pouco para baixo, um pouco para a direita, para baixo, e a trajetória que nós vamos ver dessa bolinha, quando ela estiver caindo, é uma trajetória parabólica, tá? Na forma de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Vai ser essa trajetória aqui que está em vermelho. Para essa situação, nós temos que admitir uma coisa que é o princípio da simultaneidade, ou seja, vão ser 2 movimentos em um. É o movimento de queda livre, que vai ocorrer, junto com o movimento horizontal, tá? Já que ela foi impulsionada para frente. A queda livre, ela acontece para baixo. E quem vai atuar na queda livre é a força G, tá? Que é uma força gravitacional, que é uma força vetorial, empurra o objeto para baixo. O movimento horizontal, ele vai acontecer na horizontal, e aí nós podemos orientar o que vai acontecer com essa bolinha, tá? Pensando aqui em 2 eixos, eixo X e eixo Y, ó, nessa posição aqui nós vamos ter o eixo Y, e aqui para frente, vou colocar depois da setinha, o nosso eixo X. Tá? Então a gente sempre vai posicionar o nosso objeto, nesse caso aqui a nossa bolinha, na origem desse sistema de coordenadas, em X na horizontal e Y na vertical. Então ele sempre vai ocupar a posição 0. Tá? Isso facilita muito nossos cálculos quando a gente faz isso. Bom, em Y vai atuar diretamente a queda livre. Tá? Então, portanto, nós temos na queda livre um movimento uniformemente variado. Lembro lá para vocês que no move, no movimento uniformemente variado, nós temos a presença de uma aceleração. Tá? Então, esse movimento ele é vertical e sob a ação exclusiva da gravidade. Portanto, nós dizemos que a aceleração ela é igual à gravidade, para esses casos, e ela é constante. Então, toda essa característica é característica de um movimento uniformemente variado. Então, nós vamos tratar a queda livre em Y como sendo um movimento uniformemente variado. E aí a gente vai poder utilizar todas as equações do move. Já o movimento horizontal, que é aquele que ocorre em X, nós temos simplesmente um movimento uniforme, mais simples possível, onde não existe aceleração. Então, se não existe aceleração, a aceleração é nula, ela é igual a zero, e tudo ocorre por inércia. Portanto, dizemos que a velocidade final em x ela é igual à velocidade inicial, chamamos de v0, e ela é constante. Sempre vai ser a mesma
em x, tá? Não esquece desse detalhe. Você pode chamar a velocidade total, a velocidade final, como sendo v ou como sendo vx. Pode chamar v0 de v0x, e aí você fica à vontade, tá? Mas saiba que quando o problema trouxer v0, ele está se referindo à velocidade em x, tá? E é constante. Então, só lembrando para vocês, movimento de queda livre em y, no eixo y, é um movimento uniformemente variado. E a gente vai relembrar daqui a pouco as equações que a gente vai utilizar em relação à queda livre em relação ao eixo y. E em relação ao eixo x, tá, que é o movimento horizontal, você vai ter simplesmente um movimento uniforme com velocidade constante. V é igual a V0 e é constante. Beleza? Vamos para frente. Então, o que a gente vê no movimento horizontal é isso aqui. Ó. Repare como, acabamos de falar, né? Em x, tá? No eixo x, a velocidade é constante. Então, esse vetor aqui, V0, vai ser igual a esse e vai ser igual a esse. Em toda a trajetória, a velocidade é constante em x. Já em y, após esse objeto ser lançado, a velocidade Vy começa a aumentar progressivamente até que o objeto atinja o solo. Tá? E por que isso acontece? Porque a gravidade está atuando para baixo. Lembro para vocês que a gravidade ela é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, é o que a maioria dos problemas sugere. Isso quer dizer que a cada 1 segundo de movimento, o objeto ele aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo, ou seja, ele está sendo acelerado. Portanto, Vy varia. Tá? E a gente já falou sobre vetores. Isso aqui é uma soma vetorial. Tá? Nós temos duas componentes, a componente Vy apontando para baixo e a componente Vx ou V0 apontando para a direita. Tá? Então, a gente junta tudo isso aqui e vai ter um vetor resultante V que a gente pode calcular através do teorema de Pitágoras. Né? Mais na frente a gente vai ver. Ok? Bom, então dizemos que V ela é tangente à trajetória e é dada por V igual a V0 mais Vy. Tá? A soma vetorial a qual me referi é dizer que V quadrado é igual a V0 quadrado mais Vy quadrado. Então, a gente soma essas duas componentes e acha V. Se você for mais um pouquinho para frente, V, esse quadrado aqui, ó, vira uma raiz quadrada do lado de lá, e nós ficamos com V0 quadrado mais Vy quadrado. Aí é só aplicar os dois valores, elevar ao quadrado, somar e depois descobrir a raiz quadrada e você encontra V, tá? O módulo de V. V0 é constante em x, Vy varia o módulo, já acabamos de falar, e V aumenta em função do aumento do módulo de Vy. Tá? Tudo isso porque a gravidade está atuando no problema. Em relação às equações do MOVE, vamos relembrar aqui, equações do MOVE, que é o movimento uniformemente variado, nós temos três, tá? Que são as mais utilizadas. Conversamos sobre o VOAT, que é o V igual a V0 mais AT. Vimos também o sorvetão, que é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E vimos também Torricelli, que é V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ΔS. Vamos transformar essas equações aqui em equações que se apliquem ao movimento horizontal. Tá? Então, estamos falando de Y. Então, vamos propor algumas mudanças aqui nessas equações. Onde tiver V, nós vamos chamar de Vy, que é a velocidade em Y. Aonde tiver S, nós vamos chamar de H, altura, que diz respeito a essa altura aqui, da bolinha ou do objeto que está sendo lançado até o solo, essa altura H. E onde tiver aceleração, nós vamos chamar de G. E aí ficamos com a seguinte situação. No VOAT, nós ficamos com Vy
igual a V0y, que é a velocidade inicial em y, mais a aceleração, que é g, vezes o tempo. O sorvetão fica h igual a h0 mais v0y vezes t mais gt quadrado sobre 2. E no Torricelli ficamos com vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é g, vezes ΔS, que nós vamos chamar simplesmente de h. Tá? E aí, a gente precisa lembrar de um detalhezinho, que nesse ponto aqui, onde a bolinha foi colocada, nós temos a velocidade nula. Tá? Então, V0y é sempre nulo, é sempre zero. Então, onde tiver V0y aqui, a gente vai anulando. Isso aqui é zero. V0y vezes t, tudo vai dar zero. E V0y ao quadrado também é zero. Outro detalhe importante é que quando a gente coloca a bolinha, né, o objeto, a esfera, qualquer coisa que esteja sendo lançada em movimento horizontal na origem do sistema, vimos isso aqui um pouquinho antes, ó. Nesse ponto aqui, temos a origem, então isso aqui é o zero do gráfico. Automaticamente, o h passa a ser zero também. Perdão, o h0. A altura inicial é zero. E aí, a gente fica com equações bem mais simples, né, que vão ser essas daqui, ó. Deixar em vermelho mesmo. Vy é igual a gt apenas, né? Tudo isso aqui zerou. H vai ser igual a 0, 0, sobrou somente gt quadrado sobre 2. E vy quadrado é igual a 2 vezes gh. Vamos logo passar esse quadrado para o outro lado, né? Aplicando a raiz quadrada dos dois lados, como você quiser. E aí ficamos com Vy igual a 2gh. Mas é legal você trabalhar com a equação desse jeito aqui. Porque você transforma para o que você quiser. Tá? Se você quiser descobrir quem é g, você vai ter que jogar essa raiz para cá de novo, vai virar um quadrado. Aí pode dar um pouquinho mais de trabalho. É melhor trabalhar com ela desse jeito. E essas são as nossas 3 equações que nós vamos utilizar no movimento horizontal. Também no movimento oblíquo, tá? Toda vez que a gente precisar analisar y, a situação de y. São essas 3, beleza? Repare que nós temos em relação às 3 equações, considerando g uma constante, né? G é sempre aquele mesmo valor, 10 metros por segundo ao quadrado, ou algo próximo a isso, depende da questão. Nós temos 3 situações diferentes que envolvem todas as grandezas possíveis. Nós podemos analisar velocidade em relação ao tempo. Tá? Então, se o problema te deu velocidade e tempo, ou deu um dos dois, dá para encontrar por essa equação. Altura e tempo, e temos também uma relação entre velocidade e altura. Então, você pode aplicar aí da forma como quiser. Só relembrando para vocês as unidades aqui, velocidade é dado para a gente, velocidade é dado em metros por segundo, h, que vai ser a altura do problema, é dado sempre em metros, sistema internacional, e h, o tempo, dado em segundos, e g, que é a gravidade, nós já conhecemos, é sempre dado em metros por segundo ao quadrado, né? Se tratar de uma força acelerada. Tranquilidade, vamos para frente. Temos 2 exemplos aqui, para a gente compreender como é que a coisa funciona, e aí a gente finaliza essa parte da aula, beleza? Vamos lá. Espero que você esteja compreendendo. Tá? É um exemplo simples, mas muito legal para a gente começar. E depois vão vir questões mais complexas, a gente vai precisar dessa base agora para poder seguir. Então, o exemplo 1 diz assim: após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas?
despreza a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é muito bom, né? Porque isso aqui facilita muito os nossos cálculos, desprezar a resistência do ar. Lançamento horizontal no vácuo, porque a gente despreza completamente a resistência do ar, que faria o cálculo ficar muito mais complexo. A situação é essa aqui, que eu já desenhei anteriormente para a gente entender. Você tem um avião que se desloca para a direita com velocidade v, que foi dada, né, lá no problema, e aí vai lançar uma caixa em direção ao solo. E aqui embaixo tem um grupo de pessoas ilhadas por uma enchente, né? As pessoas estão aqui aguardando esse pacote cair. Só que o piloto ele não pode lançar o pacote exatamente quando passar pelas pessoas, justamente porque por se tratar de um movimento horizontal. Então ele precisa ter uma estimativa de distância que ele tem que lançar o pacote para que ele caia exatamente onde as pessoas estão. Tá? Não faz sentido jogar o pacote na água, né? Ele tem que cair exatamente em terra firme. E é essa distância que nós chamamos de x, tá? Essa distância aqui que nós vamos encontrar. A altura vai ser a altura de voo do avião, né, quando a caixa é abandonada. E aqui nós temos o eixo x e o eixo y para a gente trabalhar. Os dados da questão, para a gente poder se situar, nós temos que a altura dada é igual a 720 metros. Também foi dado para a gente que a velocidade v0, ou simplesmente vx, é igual a 50 metros por segundo, a velocidade do avião. Foi fornecido para a gente g, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a questão quer saber a distância. Tá? Essa distância aqui é x, vamos encontrar daqui a pouco. Bom, repare como a questão não deu para a gente o tempo, né? O tempo que a caixa vai levar para ser solta, ser abandonada aqui no avião e chegar lá embaixo. Precisamos encontrar o tempo, porque não dá para encontrar a posição que ela vai, a distância que ela vai percorrer sem o tempo. Tá? E aí, das três equações que nós vimos lá, relembrando para você que em x nós temos um movimento uniforme, enquanto que em y nós temos um movimento uniformemente variado. E se nós temos um movimento uniformemente variado, a gente pode trabalhar com aquelas três equações. Vy vai ser igual a gt, h é igual a gt quadrado sobre 2, e vy é igual a 2gh, raiz de 2gh. Observe, né? Nós temos gravidade, temos altura, tá? Não sabemos quem é Vy, então a gente tem que primeiro encontrar Vy para poder usar essa equação aqui ou essa. Só nos interessa usar a do meio, tá? Porque a gente sabe quem é G, sabe quem é H e dá para descobrir T. E a gente vem, ó, que H é igual a GT quadrado sobre 2. Como a questão quer que a gente descubra primeiro o tempo, tá? Então a gente vai transformar essa equação aqui e vamos dizer que gt quadrado é igual a, fazendo meio pelos extremos, 2h. Podemos passar g para o outro lado e aí ficamos com t quadrado é igual a 2h sobre g. E já passando esse quadrado, ou aplicando a raiz quadrada dos dois lados, ficamos com t igual a raiz de 2h sobre g. E aí, substituindo os valores, sabemos que h é igual a 720, né, foi informado para a gente aqui no problema, e g é igual a 10. Tudo isso na raiz. Dá para simplificar, ó, cortando esses dois zeros, e nós ficamos com 2 vezes 72. Isso dá igual a 144, ainda uma raiz. E a raiz de 144 é um valor exato, é igual a 12. Portanto, o tempo que a caixa leva para chegar até as pessoas, até o solo, vai ser o tempo de 12 segundos. E aí, qual vai ser a distância, tá, que o avião vai ter que jogar a caixa para que ela caia exatamente nesse ponto? Vamos descobrir agora. Aí é uma análise mais simples.
Porque nós sabemos que a velocidade é a distância percorrida sobre o tempo, tá? Distância que nós chamamos de x, e nós podemos já transformar essa equação, dizer que x vai ser igual a velocidade e tempo, né, fazendo meio pelos extremos. Só substituir os valores, a velocidade foi dada, é de 50 metros por segundo, vezes o tempo que acabamos de descobrir, que é de 12 segundos. Portanto, a distância vai ser igual a 50 vezes 12, 600 metros. Portanto, o piloto ele precisa jogar a caixa 600 metros antes de onde as pessoas estão para que ela caia exatamente nesse ponto. Claro, né? Sem resistência do ar. Com resistência do ar, ele teria que dar um desconto, porque a coisa ia mudar um pouco. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Segundo exemplo. Tá? É um exemplo simples, mas um pouco interessante, porque envolve mais de uma equação para a gente descobrir o que o problema sugere lá para a gente. Beleza? Exemplo 2, nós temos o seguinte. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, ou seja, 5 metros após o ponto onde a mesa está. Determine, letra A, o tempo de queda, letra B, a altura da mesa, e letra C, o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. O problema é isso aqui, que eu desenhei antes para a gente ver. Você tem uma mesa, está aqui em preto, e uma esfera que vem rolando, ela vem com uma determinada velocidade na mesa, e de repente ela vai cair. Tá? E você lembra, ela não vai cair direto no solo, ela vai fazer um movimento, uma parábola, uma trajetória parabólica, até cair em um determinado ponto. A distância que ela percorre foi dada na questão, é uma distância de 5 metros. Temos uma velocidade inicial V0, que também foi dado para a gente. E precisamos descobrir tempo de queda, altura e também o módulo da velocidade. Os dados que foram fornecidos para a gente são V0 igual a 10 metros por segundo. Também foi dado que x é igual a 5 metros, eu coloquei ali embaixo, mas vou colocar aqui também. E g, nós já sabemos, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A, nós temos o tempo de queda. Bom, o tempo de queda ele pode ser encontrado da seguinte forma. Dizer que a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Tá? A gente está analisando em x, que o movimento é uniforme. Então, dá para aplicar a equação do movimento uniforme, que é velocidade é igual à distância sobre o tempo. Essa velocidade é V0, tá? E aí dá para a gente descobrir o tempo. O tempo ele vai ser igual a x dividido por V0, V0 vem para aqui para baixo. Isso vai ser igual à distância 5 metros dividido pela velocidade V0, velocidade inicial, 10. Dividindo todo mundo por 5, ficamos com 1 sobre 2. 1 sobre 2, pense em dinheiro. Tá? R$1 dividido para duas pessoas, dá para a gente 50 centavos, né? Ou 0,5. Então, o tempo é igual a 0,5 segundos. Beleza. Tá? Já descobrimos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, a questão quer saber da gente a altura h. Então, quanto vale essa altura? Já aplicamos na questão anterior, tá, uma relação entre altura e tempo. Tempo nós descobrimos, a altura nós vamos descobrir. Tá? E a gravidade nós sabemos que é essa aqui, ó, h é igual a gt quadrado sobre 2. Essa é a relação que nós vamos utilizar. G nós sabemos que é 10. O tempo, descobrimos, é 0,5 segundos ao quadrado, dividido por 2, que é da própria fórmula. Tá? Dá para simplificar 10 por 2, nós ficamos com 5. Isso vai ser igual a 5
que multiplica 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Beleza. E aí um macetinho para quem está estudando física, matemática, né, que às vezes facilita muito a vida, que é o seguinte: quando você multiplica um número por 0,5, isso é a mesma coisa que pegar esse número e dividir por 2. E se você pega um número qualquer e multiplica ele por 0,25, né? 0,25 é metade de 0,5. É a mesma coisa que dividir esse número por 4. Tá? Então, fazendo 0,25 vezes 5 é o mesmo que fazer 5 sobre 4. Isso dá para a gente 1,25. Como estamos falando de altura, 1,25 metros. Então, a mesa tem um total de 1,25 metros. E aí precisamos descobrir agora na letra C qual o módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo. O módulo da velocidade, vimos lá no comecinho, vai ser V igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais VY ao quadrado. V0 nós sabemos, tá? V0 é constante, é 10 metros por segundo. Mas VY nós ainda não sabemos quem é, então precisamos encontrar primeiro VY. E aí, de um jeito bem simples, VY pode ser encontrado como sendo igual a G vezes T. Foi uma das equações que nós vimos lá do movimento uniforme. E aí G é igual a 10 vezes o tempo, que nós já encontramos, que é igual a 0,5 segundos. E aí o macetinho, ó, multiplicar por meio é mesmo que dividir por 2. A metade de 10 é igual a 5 metros por segundo. Bom, e aí encontramos VY. Agora é só aplicar nessa equação que a gente vai encontrar o módulo da velocidade. Então, o módulo da velocidade vai ser V0 ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais VY ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Tudo isso sobre essa raiz. E aí ficamos com 10 ao quadrado, 100, mais 5 ao quadrado, 25. Isso vai ser igual a raiz de 125. Se você fatorar 125, dá para simplificar. Vou fazer aqui de lado. 125 fatorando, dá por 5, que dá 25. 25 ainda é por 5, que dá 5. E 5 é primo, só vai por ele mesmo, é 1. Então, nós ficamos com 5 ao quadrado vezes 5. E aí, isso vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Dá para cortar esse 2 com o índice da raiz. E esse 5 sai da raiz, fica 5 raiz de 5. Se você calcular esse valor aqui, ele vai ser aproximadamente 11,2 metros por segundo, que é o módulo da velocidade com que essa esfera está caindo. Essa seria a velocidade total, juntando V0 e VY, tá? Essa soma vetorial. E resolvemos o problema. Tá? Na letra A, o tempo foi igual a 0,5 segundos. Na letra B, encontramos a altura, que foi 1,25 metros, a altura da mesa. E na letra C, encontramos primeiro VY, para poder aplicar nessa equação aqui, e a velocidade, o módulo da velocidade foi igual a 11,2 metros por segundo. Beleza? Bom, gente, encerramos por aqui. Eu espero que a aula não tenha ficado muito longa. E a gente continua no próximo vídeo. Vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Tá? Vamos usar alguns conceitos que já discutimos aqui. Então, vou tentar dar uma encurtadazinha na aula. E vamos também aprender alguns conceitos novos que vão ser muito importantes para a gente. Beleza? Bom encontro vocês no próximo vídeo. Aquele abraço.